Boa noite, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre as fases do desenvolvimento segundo a teoria de Piaget. Primeiramente, quem foi Piaget? Jean Piaget nasceu em 1896 e faleceu em 1980. Ele foi um construtivista psicólogo que acreditava que as crianças têm um papel ativo no processo de aprendizagem. Piaget observou crianças construindo continuamente conhecimento e modelos mentais, esquemas de compreensão com base em suas experiências. As teorias de Piaget foram inovadoras para o mundo da educação da época, e até hoje as teorias piagetianas continuam a influenciar o design e a implementação do currículo. Piaget introduziu a teoria de que as crianças aprendem e se desenvolvem interagindo com o mundo ao seu redor. Suas teorias do desenvolvimento cognitivo reforçam a ideia de que as crianças aprendem brincando. Os teóricos do construtivismo, como Piaget, dizem que à medida que as crianças interagem com o mundo ao seu redor, eles refletem sobre as suas experiências anteriores e eles continuamente constroem e adicionam novos conhecimentos, além de que eles constroem sobre o conhecimento já existente. Eles também adaptam suas ideias anteriores para acomodar novas informações. Piaget sugere que os educadores devem se concentrar na criação de ambientes de aprendizagem envolventes que ofereçam oportunidades para as crianças experimentarem e interagirem com o mundo ao seu redor. Os educadores, então, precisam fornecer experiências de aprendizagem interativas e práticas, onde as crianças possam construir novos conhecimentos e modelos mentais de compreensão. Agora vamos falar um pouco sobre os estágios, os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget propõe 4 estágios de desenvolvimento. O estágio sensório-motor, que é do nascimento até os 2 anos, a fase pré-operatória, que é dos 2 anos aos 7 anos, e o estágio operacional concreto, que é dos 7 anos aos 11 anos, e o estágio operacional formal, que é a partir dos 12 anos. Piaget sugeriu que esses estágios ocorrem nesta ordem e as crianças não pularão um estágio, mas passarão progressivamente por cada um. Ele observou mudanças visíveis nas crianças à medida que passavam por cada estágio. Primeiramente, eu vou falar sobre o estágio sensório-motor de Piaget, que é do nascimento até os 2 anos. O primeiro estágio é o sensório-motor, e durante esse estágio, o bebê se concentra nas sensações físicas e em aprender a coordenar seu corpo. No caso, desde o nascimento, os bebês usam seus sentidos, para aprender sobre o seu mundo. E o jogo exploratório, através dos sentidos, é o principal tipo de jogo que você verá nesse estágio, O desenvolvimento cognitivo que acontece nesse primeiro estágio de desenvolvimento é incrível. Os bebês se desenvolvem fisicamente à medida que aprendem a engatinhar e a andar. Eles também aprendem muito sobre a linguagem. Como esse estágio tem tantos marcos, Piaget o dividiu, em vários subestágios. O Piaget ele tinha observado que os bebês, a partir dos 6 anos, começaram a organizar seu conhecimento conceitualmente. A princípio, os bebês podem não entender o brinquedo específico, mas ao olhar, sentir e tocá-lo, eles começarão a formar o conceito do brinquedo em suas mentes. E as crianças pequenas idade também começam a se lembrar de suas experiências com esses brinquedos específicos. Piaget chamou essa compreensão de permanência do objeto. A percepção de um brinquedo ainda existe, mesmo que não seja visto, é um marco importante na fase sensório-motora. A permanência do objeto mostra as diferenças nos processos de pensamento entre bebês e crianças pequenas. Quando as crianças desenvolvem a permanência do objeto e aprendem que os objetos são separados e distintos entre si, elas começam a atribuir nomes e palavras aos objetos. Agora vamos falar sobre o segundo estágio, que é o estágio pré-operatório de Piaget, que é dos 2 aos 7 anos. Nesse estágio, Piaget notou que as crianças continuam a construir seus conceitos de como um objeto é representado. Eles começam a pensar simbolicamente, podem usar palavras e imagens simbólicas para representar objetos. O desenvolvimento da linguagem começou no estágio sensório-motor, mas o crescimento da linguagem é um dos principais marcos do estágio pré-operacional do desenvolvimento. As crianças nessa fase são egocêntricas. Eles acham muito difícil entender ou ver as coisas da perspectiva dos outros, Eles assumem que as outras pessoas veem o mundo como eles. Embora sua linguagem e pensamento estejam se desenvolvendo, eles ainda pensam sobre as coisas em termos muito concretos. A maneira como as crianças no estágio pré-operatório representam objetos não tem lógica adulta por trás. Piaget notou que as crianças nesse estágio usam brincadeiras imaginativas para representar objetos.
Eles continuaram a desenvolver seu conhecimento conceitual por meio do faz de conta e do jogo dramático. Nessa fase, o pensamento da criança ainda é intuitivo, né? Ele é baseado em um julgamento subjetivo sobre situações e é egocêntrico, né? Que é centrado na própria visão de mundo da criança. Agora vamos falar sobre o terceiro estágio, que é o estágio operacional concreto de Piaget, que é dos 7 aos 11 anos. No estágio operatório concreto de Piaget, a criança passa a representar objetos e ideias de forma mais lógica. Por esse motivo, as crianças no estágio operacional concreto costumam ter mais sucesso com os métodos tradicionais de escolarização. As crianças nesse estágio estão desenvolvendo pensamentos lógicos sobre o objeto, mas apenas se puderem manipulá-lo. Jogos práticos com regras são ferramentas de aprendizagem extremamente eficazes para usar com crianças nessa fase de desenvolvimento. Piaget notou que as crianças podiam, usar objetos concretos para desenvolver regras ou ideias sistemáticas, mas ainda não seriam capazes de pensar abstratamente. Nessa etapa, por exemplo, as crianças entendem a regra matemática da conservação. Se nada for acrescentado ou retirado, a quantidade permanece a mesma. Nesse estágio também, a primeira habilidade que distingue o pensamento operacional concreto do pensamento pré-operacional é a reversibilidade. A reversibilidade é a capacidade de manipular a ordem de um processo. E a próxima habilidade que distingue o pensamento operacional concreto do pensamento pré-operacional é a descentralização. Descentrar, significa que as crianças podem recuar e analisar uma situação de mais de uma maneira. As crianças no estágio operacional concreto podem ver um problema de outra perspectiva. E a última fase, que é o estágio operacional formal de Piaget, que é a partir dos 12 anos. Nesta fase da teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, as crianças são capazes de pensar de um pensamento mais abstrato, como as crianças nesse estágio do pensamento operacional formal podem pensar sobre o seu mundo em termos abstratos, conceitos abstratos como futuro, justiça e valores são envolventes e de fácil compreensão. As crianças refletem internamente, podem pensar hipoteticamente quando estão no estágio operacional formal. Piaget observou o raciocínio hipotético das crianças nessas fases. Ele percebeu que eles podiam encontrar várias soluções potenciais para um problema e também resolver problemas sistemicamente. As crianças agora eram capazes de pensar cientificamente para resolver os problemas. Piaget observou que as crianças do estágio operacional formal também precisavam de menos direção dos adultos e eram mais capazes de pensar de forma independente. As crianças demonstraram capacidade de planejar sistematicamente o futuro e pensar em situações hipotéticas durante essa fase. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo segundo a Piaget. Piaget usou alguns termos para ajudá-lo a descrever suas teorias de desenvolvimento cognitivo. E as mudanças de desenvolvimento que ele observou foram essas. Primeiramente, ele usou o termo esquema para representar o conhecimento que construímos à medida que aprendemos e crescemos. E o esquema é como um arquivo de memória que armazenamos em nossos cérebros. Cada um de nossos arquivos nos informa e nos ajuda a reagir adequadamente a novas experiências, objetos ou informações. E, portanto, à medida que novas experiências acontecem, usamos as informações extras para modificar nossos esquemas existentes anteriormente. A assimilação ela acontece quando usamos nossos esquemas existentes para nos informar sobre reações apropriadas a novas experiências, objetos ou informações. E ela está atrelada à acomodação, que acontece sempre que mudamos ou modificamos nossos esquemas existentes, porque um esquema existente não funciona efetivamente para nós. Às vezes criamos novos esquemas quando acomodamos, alteramos ou modificamos nossos esquemas antigos. E as duas, a assimilação e a acomodação, vão chegar a um equilíbrio, que é a equilibração. Piaget acreditava que as crianças são capazes de encontrar um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Ele chamou essa capacidade, é claro, de equilíbrio. E à medida que as crianças se desenvolvem em seu estágio de desenvolvimento cognitivo, elas devem encontrar um equilíbrio entre a aplicação do conhecimento anterior, que é a assimilação, e a mudança de comportamento para dar conta de novo conhecimento, que é a acomodação. O equilíbrio ajuda esses dois termos. Ele explica como as crianças podem passar de um estágio do pensamento para o próximo. O equilíbrio descreve a força que mantém o desenvolvimento cognitivo avançado. E o Piaget acreditava que o desenvolvimento cognitivo se move muito rapidamente se as crianças receberem as experiências de aprendizagem adequadas.